Alô galera goiana, alô galera vilanovense, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62. E o Vila perdeu mais uma partida pelo Campeonato Brasileiro da Série B, 2-1 de virada para o Amazonas em Manaus. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês os dados do jogo, é claro, e também a minha análise desta derrota que foi a quinta consecutiva na Série B e a sexta consecutiva do Vila Nova neste atual momento. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, é uma satisfação para nós ter a sua audiência, é uma satisfação para a gente ter você por aqui. Se você ainda não for inscrito, te convido a se inscrever, deixe o seu like, a maneira de prestigiar o nosso trabalho, fique à vontade para fazer o seu comentário. Aí pode ser uma crítica, um elogio, uma sugestão, uma colocação que você queira fazer sobre o vídeo. A sua participação, o seu feedback é muito importante para a gente aqui do Futebol 62. Este vídeo tem oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Na Lutei Magazine você encontra moda em geral, utensílios para cama, mesa, banho, papelaria, bijuterias e calçados. A Lutei também está presente no Instagram, @Lutei Magazine, e o WhatsApp é o 99402 7562. Bem, vamos começar pelos números desta partida. Posse de bola, uma posse de bola equilibrada, 52% para o Amazonas, 48% para o Vila. Finalizações, o Vila até finalizou um pouco mais, 11 finalizações do Amazonas, 14 do Vila Nova. Os passes, a precisão, né? O Amazonas trocou 366 passes, 80% de aproveitamento. O Vila Nova trocou 340 passes, 76% de aproveitamento. Cruzamentos, 24 do Amazonas, 6 corretos, 21 do Vila, 5 corretos. Lançamentos, as equipes fizeram demais isso, né? Mais de 100 lançamentos no jogo. 55 do Amazonas, 30 certos, 58 do Vila, 21 certos. Desarmes, 10 da equipe amazonense, 12 do time goiano. E os escanteios, 8 para a Onça, 6 para o Tigre, né? Foi um duelo aí de felinos lá no estádio Carlos Zammit. Agora vamos conferir o time que o técnico Luizinho Lopes escalou e os jogadores que ele substituiu ao longo do jogo. Aí está, o Vila Nova de House no gol, Elias na direita, o Everton, Bernardo Chapo, esse cartãozinho aí é porque ele foi expulso, e o Formiga, o João Vieira, o Mitkov substituído pelo Igor, e o Jean Mota que deu lugar ao Vinícius Paiva. Lá na frente Todinho, depois Poveda, André Luiz deu lugar ao estreante Bruno Xavier, e o Parede substituído pelo Dodô. Então essa é a formação do técnico Luizinho Lopes hoje num 4-3-3, ao contrário do que ele utilizou na sua estreia quando ele atuou num 4-2-4. O jogo, né? O primeiro tempo, em que pese tenha sido um primeiro tempo de pouquíssimas oportunidades, mas o Vila foi melhor do que no segundo. Eu até imaginava que o Vila poderia ter rendido mais, mas depois que eu vi o segundo tempo, eu vi que o primeiro tempo foi melhor do que o segundo tempo para o Vila. Conseguiu abrir o placar num pênalti, para mim um pênalti até bobo, né, cometido pelo goleiro da equipe do Amazonas, mas foi pênalti. O Jamota bateu bem para fazer 1-0 para o Vila. O jogo ali ficou na mão do Vila. Naquele momento o jogo estava na mão do Vila, porque o Vila é um time mais qualificado que o Amazonas, tinha vantagem de 1-0, o Amazonas teria que se expor, e aí era questão do Vila matar o jogo, né, ter sapiência para matar o jogo, ter capacidade para definir o jogo a seu favor, porque o jogo estava na mão, com 1-0, diante do adversário desesperado, que vai sair, te dar o contra-ataque. O Vila não soube aproveitar, foi tomando pressão, não conseguia ter posse de bola, não conseguia sair lá de trás, e aí acabou tomando um gol de empate num erro defensivo grosseiro, né? Algo que eu tenho notado nesse time, eu quero falar daqui a pouco, é a questão da intensidade da equipe do Vila. Muita liberdade no cruzamento, muita liberdade no cabeceio, 1-1 o jogo já no final do primeiro tempo. Vê o segundo tempo, o Amazonas tenta exercer ali uma certa pressão, o Vila teve um pênalti assinalado a seu favor, que depois acabou sendo revisto pelo VAR, e a arbitragem acertou, de fato não foi pênalti, o braço estava colado no corpo do jogador do Amazonas, mas depois daí o Amazonas cresceu, depois desse lance do pênalti. O Amazonas cresceu, chegou ao segundo gol,
A finalização do Robertinho foi muito feliz? Foi, com certeza muito feliz. Porém, outra vez ele teve uma enorme liberdade, assim como o lateral teve para cruzar, assim como o atacante teve para cabecear e fazer o primeiro gol, assim como o Robertinho teve para finalizar e fazer o gol da virada da equipe do Amazonas. Depois, em seguida, o Vila perde o Bernardo Chapo, já tinha cartão amarelo, né? Chegou atrasado numa bola com o atacante, foi expulso, a quarta expulsão do Vila em 5 jogos. Aí não tem elenco que resista, sabe? Com um número tão grande de expulsões como este que o Vila vem colecionando, também quero falar delas daqui a pouco. E a reta final ficou aquele jogo sem graça, o Vila que não tinha força para agredir contra o Amazonas que não queria mais se arriscar. E aí a equipe amazonense acabou vencendo pelo placar de 2-1. O fato é que até agora o time de Luizinho Lopes ainda não disse a que veio, né? Desde que ele assumiu o Vila, 2 partidas muito fracas, com resultados muito ruins e um desempenho muito abaixo do que o Vila precisa. Então, o desafio para o Luizinho já está muito pesado e penso que esse jogo contra o Atlético será decisivo para ele. Eu não consigo ver o Luizinho seguindo no Vila, pode acontecer, né? Isso não é uma informação, é um sentimento, mas eu não consigo ver o Luizinho seguindo no Vila se ele perder esse clássico para o Atlético no próximo domingo. Uma coisa que o Vila perdeu e que era muito valorosa dentro desse time, duas eu quero pontuar. Uma, a organização. Eu sempre ressaltei que ao longo desse primeiro semestre que o Vila era o time mais confiável da capital. Por quê? Porque era um time que funcionava num padrão regular. Você sabia o que podia esperar dele. Era um time muito intenso sem a bola, toda hora estava pondo o pé na bola, né? O que é o pôr o pé na bola, né, Gilés? O adversário está tentando trocar passe, tentando criar, toda hora você está ali, travando uma bola para lateral, travando uma bola que volta lá no zagueiro, roubando uma bola, interceptando um passe. O time que está se movimentando bem na marcação, normalmente ele consegue esse tipo de situação, de tocar na bola, de tirar a bola, de obrigar o adversário às vezes a rifar a bola. Então o Vila hoje, ele toca muito pouco na bola, a intensidade caiu demais dessa equipe, não consegue ter a mesma intensidade, dando liberdade aos atletas adversários, correndo errado. Então o Vila já vinha nesse processo com o Rafael Lacerda e ele se ampliou com o técnico Luizinho Lopes. E o outro aspecto é a organização. O Vila já não tem mais a organização. O fato é que eu não estou dizendo que é irrecuperável, mas o que o Vila construiu até agora, ele derreteu em um mês. O que construiu em termos de tática, o que construiu em termos de configuração de time. Montar um time não é tarefa fácil. E o que o Vila, que eu vi o Vila construindo ao longo desse ano, mesmo que com algum sofrimento, eu vi desmanchar-se em um mês. Hoje o time já não tem mais os padrões defensivos que tinha, deixou de ser eficiente ofensivamente. Hoje, quando o Vila fez um gol, por exemplo, tinha 602 minutos que o Vila não fazia um gol. Eram mais de 10 horas jogando futebol sem fazer nenhum gol, para vocês terem uma ideia do tempo que levou entre aquele gol contra o Atlético Paranaense e esse diante da equipe do Amazonas. E o outro ponto é que defensivamente o time desmanchou. A média de gol é altíssima nesses jogos restantes, nesses últimos jogos. O Vila que tinha uma defesa muito sólida, uma defesa que garantia muitos resultados, muitas vitórias, perdeu isso completamente. O time não consegue encaixar a marcação nem mesmo diante de equipes falhas, de equipes frágeis, como é a equipe do Amazonas nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Então, o Luizinho vai ter, se é que ele vai ter esse tempo para fazer isso, mas ele vai ter que reconstruir o Vila, fazer um novo Vila Nova com suas ideias e tudo mais. Só que isso já tem um preço muito alto. 5 derrotas consecutivas dentro da Série B, dificilmente o Vila vai conseguir brigar na parte de cima da tabela. É um preço caro, né? O sonho. Quando você tem que abrir mão de um sonho no meio de uma competição que não chegou nem a um turno, de uma competição que agora que chegou a um terço, isso é muito caro, né? Sai muito caro. Mas essa sequência do Vila, que a gente nem sabe ainda se já terminou ou não, porque o Vila ainda
tem outros jogos pela frente, a gente não sabe se isso vai ser ampliado, se o Vila vai quebrar essa sequência de jogos sem vitória, mas o fato é que a equipe colorada praticamente já foi se alijando da disputa pelo acesso. O Vila, que estava em segundo lugar, começou muito bem nas 8 primeiras rodadas, quase sempre dentro do G4, e aí desse segundo lugar agora já caiu para 13º, né? O Vila já é 13º colocado, com os mesmos 16 pontos que tinha, com 5 derrotas na Série B consecutivas, 6 no geral consecutivo, pois perdeu também para o Cruzeiro pela Copa do Brasil, e o Luizinho Lopes, que a gente não sabe se vai dar conta fazer essa reestruturação do Vila. Até agora ele não conseguiu, e ele tem pela frente um clássico contra o Atlético, que ao contrário do Vila está subindo. O Atlético conquistou 7 dos últimos 9 pontos que ele disputou, né? Então é um time que está em evolução, mais de 70% de aproveitamento, e a pressão toda para cima do Vila nesse clássico contra o Atlético no próximo final de semana. Então a equipe do Vila, o desafio para ela vai ficando cada vez maior, porque o meu receio é desse time se aproximar demais da zona do rebaixamento, sabe? E aí passar a jogar outro campeonato, que é um campeonato muito mais complicado, muito mais difícil. Mas tomara que o Vila consiga reagir antes para evitar que isso aconteça daqui a pouco. Até porque os times, o Vila está indo ao encontro dos times que estão lá nessa parte de baixo da tabela, especialmente nas 4 últimas posições. Muito trabalho para a diretoria, muito trabalho para o Luizinho Lopes. O Vila perde o Bernardo Chapo, o jogador vai embora, como nós trouxemos essa informação na manhã deste domingo, e aí já é mais um problema a ser administrado pelo técnico Luizinho Lopes. Perdeu um dos referenciais da equipe. Pagnussá e Chapo junto era um dos responsáveis quando eles estavam bem pela a primeira pontuação do Vila, que foi muito boa nas 8 primeiras rodadas. O Pagnussá hoje estava suspenso, o Chapo está de saída, fez o último jogo dele pela equipe do Vila Nova. Tá bem? Então, essa é a situação do Vila, realmente muito complicada para a sequência. Depois eu quero falar especificamente sobre o trabalho do Luizinho Lopes em algum vídeo durante essa semana, ok? Ainda não é inscrito no nosso canal, te convido a se inscrever, deixa o seu like, é uma maneira de você prestigiar o nosso trabalho, e fique à vontade para fazer o seu comentário. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.